som, som, testando o som. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, acolhidos nesse momento de hoje, nos qual nos encontramos de maneira virtual. Que possamos todos estar com o pensamento elevado no Mestre Jesus, para que tenhamos boas reflexões. E para iniciar, vamos ler uma mensagem do livro Os Minutos de Sabedoria. A cada um de nós compete uma tarefa específica na difusão do bem. Erga-se para trabalhar, porque as tarefas são muitas e importantes, e poucos são os que têm consciência delas. Ajude o mundo para que o mundo possa ajudá-lo. Estenda teus braços edificantes no cultivo do bem, para que, quando os recolher, os traga cheios dos frutos abençoados da felicidade e do amor. Então, envolvidos por essa mensagem, que já inicia a nossa reflexão da noite, convido a todos, a quem desejar fechar os olhos, para que possamos fazer a prece de abertura, com o nosso pensamento elevado, nos conectando com o alto, com as bênçãos que nos são devidas, que possamos ser amparados, acolhidos, envolvidos pelo amor do Mestre Jesus. Que a distância física não seja impedimento para que os nossos corações sejam tocados, para que a mensagem de Jesus chegue
aos nossos lares, aos nossos corações. Pedimos o amparo, a proteção para o trabalho dessa noite e que as reflexões nos tragam alento, nos tragam amparo para as nossas necessidades, bem como dos que nos compartilham a jornada. Fiquemos em paz, envolvidos para o momento de reflexão. Que assim seja. Então, o tema da nossa reflexão de hoje é a dor da mágoa e a luz do perdão. Nesse momento que nós estamos vivendo, né, de isolamento social, o momento também de nós pensarmos, né, com relação a tudo o que está acontecendo no nosso planeta, as relações, que nós possamos pensar e refletir sobre o renascer, sobre a renovação, né? O que nos é necessário, né? Nós estarmos em casa, junto aos nossos familiares, tão necessário para esse momento, né? Que muitas vezes na rotina do dia a dia nós não temos nem tempo de conhecer quem está do nosso lado, né? A gente só vê os defeitos ou a gente fica alimentando os dissabores da vida, as mágoas, né? Ficamos numa rotina que às vezes é uma fuga, né? Então, nesse momento que estamos em casa, que estamos voltados para nós, né? Um momento que nos faz refletir, nos faz pensar sobre uma renovação. E para isso, para a gente entender um pouquinho, né, sobre esse tema, eu gostaria que vocês pensassem, né, o que nos rodeia, né, o que esse momento de reflexão nos traz, né? Nós somos envolvidos todos os dias, né? Agora muito mais talvez nas nossas relações, que nós estamos tendo que conciliar a nossa relação familiar com a nossa relação de trabalho, muitos desenvolvendo o trabalho em casa nesse momento. E nós somos envolvidos por vários sentimentos, né? Nós temos os nossos sentimentos que nos tendem a nos deixar ou nos aproximar de uma parte mais inferior, e os sentimentos que nos aproximam do superior, né? Temos nossos sentimentos inferiores que tendem ao mal e os nossos sentimentos superiores que tendem ao bem. Então nós estamos envoltos por esses sentimentos a todo momento, né? Então agora que nós temos o contato mais próximo com a nossa família, que muitas vezes a gente não consegue, ou a gente vive no mesmo teto com as nossas relações familiares ou de amigos, e muitas vezes a rotina ou o dia a dia faz com que a gente tenha atritos, que são esses sentimentos. Ora nós amamos, ora nós sentimos raiva, ora nós temos esperança, outra hora nós desacreditamos, ora temos inveja, ora temos alegria, ora nós ficamos gratos, outra hora somos orgulhosos, não pedimos desculpa. Outra hora ficamos magoados, é muito fácil nós nos magoarmos, né? Por quê? Porque nós vivemos, né, num mundo de provas e expiações em que a gente está suscetível a nos magoarmos muito fácil, né? Um mal entendido, uma palavra maldita, a gente fica com aquele sentimento lá com o coração apertado, né? Nos sentimos magoados. Mas, né, todo sentimento bom tem um sentimento ruim, todo sentimento ruim tem um sentimento bom. Então basta nós aprendermos a alimentar cada um deles. Para vocês visualizarem aí de casa. Então, né, esses são os sentimentos dos quais, né, a gente, uma figura para ilustrar, né, quando a gente está com sentimentos bons, quando a gente está com sentimentos ruins.
E para nós entendermos então o que é a mágoa, o ressentimento, que nós vamos trabalhar específico hoje então com a mágoa e com o perdão. E para a gente perdoar, a gente tem que entender o que é a mágoa, por que nós nos magoamos. Então a mágoa é a sensação dolorosa causada por uma decepção, por uma ofensa ou uma indelicadeza, né? Nós ficamos ressentidos. É o estado de espírito em que se sente desgosto, tristeza. Aí um exemplo, mágoa da mãe. Então a mágoa ela leva ao ressentimento, que é a ação ou efeito de ressentir, em que há mágoa, angústia, rancor. Angústia ou mágoa ocasionada por uma ofensa, por uma desfeita, por um mal causado por outra pessoa. Então muitas vezes nós nos sentimos, não tem como nós não sentirmos, né, a mágoa, porque é algo que, como eu falei, no nosso dia a dia nós vamos passar por situações, né, que nós vamos nos magoar. Algumas vão ser menores, outras maiores, vão demorar mais tempo para que a gente possa amenizar. E hoje nós vamos aprender, vamos dizer assim, como nós lidarmos com isso no nosso dia a dia, né? Então a Joana de Ângeles, ela traz para nós no livro Florações Evangélicas uma mensagem muito bonita para que vai servir de base para a gente trabalhar sobre esse tema. Então ela diz que a mágoa é a síndrome alarmante de desequilíbrio. A presença da mágoa faculta a fixação de graves enfermidades físicas e psíquicas no organismo de quem a agasalha. A mágoa pode ser comparada à ferrugem perniciosa que destrói o metal em que se origina. Então a mágoa é algo que não vai nos trazer nada de bom. Muitas vezes a gente fica magoado, a gente fica ressentido, fica angustiado e fica, mas a outra pessoa, tu acha que você está fazendo isso para atingir a outra pessoa, mas quem é mais atingido somos nós. Nós nos atingimos e isso pode trazer muito mal para nós, inclusive enfermidades físicas, né? E o nosso psiquismo como fica, né? Porque aquilo ali fica, né? Muitas vezes a gente sente uma dor no peito, sente, né, aquela angústia. Por quê? Porque está mal resolvido em nós. Às vezes a outra pessoa nem se tocou, ela nem tá, né, para nossa mágoa. E a gente está sofrendo com aquilo. A mágoa, não obstante desgovernar aquele que a vitaliza, emite verdadeiros dardos morfológicos que atingem outras vítimas incautadas, aquelas que se fizerem caçadoras conscientes ou não do seu nascimento. Muitas distonias orgânicas são resultado do veneno da mágoa, que geram altas cargas tóxicas sobre a maquinária mental. Produz desequilíbrio do mecanismo psíquico com lamentáveis consequências nos aparelhos circulatório, digestivo e nervoso. Então, olha, um simples sentimento, um sentimento inferior que nós estamos suscetíveis a sentir, alimentar, olha o dano que ele nos traz, né? E pode fazer também de forma consciente, né, aos que estão alimentando. E como o nosso pensamento, a gente fica, quando estamos magoados, sem querer nós projetamos ou nós desejamos para a pessoa algo que não vai fazer bem para ela. Porque se eu estou magoado, eu vou, que aconteça isso, ou vou ficar alimentando aquilo. E como a gente sabe, o nosso pensamento vibra, né? E também a gente pode estar causando um dano para essa pessoa. Talvez não tanto quanto para nós, mas a gente também pode estar ocasionando um dano para uma pessoa que a gente ama. Porque geralmente nós nos magoamos com quem nós convivemos, com quem nós alimentamos também o sentimento do amor. Então, a gente tem que ter a consciência nesse momento de renovação de quais sentimentos que nós estamos alimentando. E por que nós nos magoamos? Se nós nos magoamos, talvez não é mais fácil a gente se aproximar dessa pessoa ou das pessoas que nos magoam, ou com quem nós temos uma mágoa muito antiga de um fato que aconteceu, né? Porque nós sabemos que nós somos seres
que viemos de um processo de encarnar, desencarnar para nossa evolução. Então talvez o momento é agora, o momento de nós resgatarmos as nossas mágoas e utilizarmos do perdão, para que a gente possa ter a nossa consciência, o nosso íntimo em equilíbrio. Então, nutrir mágoa, eu vou colocar para vocês verem também o que fisicamente pode nos causar a mágoa. Então, nutrir a mágoa, o rancor, ressentimento podem causar doenças cardiovasculares, doenças gastrointestinais, doenças respiratórias, doenças dermatológicas, doenças do sistema nervoso, doenças endocrinológicas e metabólicas, doenças das articulações, dores e tensões musculares, doenças infecciosas, doenças autoimunes, câncer, transtornos mentais e comportamentais. Em outros momentos, a gente já teve aqui na Casa Espírita outras reflexões acerca de outros sentimentos, e dos que eu tive contato, que eu pude estudar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais, a mágoa é um dos sentimentos dos quais eu tive contato, né, em estudar para as palestras, que mais danos podem causar. Apresenta um rol de várias enfermidades, né? Várias, fora o nosso psiquismo também, né? Que a gente está emanando, a gente está pensando, então tem o dano físico e tem também o dano mental, né? Ali fala transtornos mentais e comportamentais, mas também o nosso perispírito, né? Como espíritas, nós sabemos que o nosso perispírito, ele também traz as nossas ressonâncias do passado e também vai levar com ele. Então, se nós nos magoamos, se nós alimentamos esse sentimento, nós podemos ter algo físico, mas também vai ficar isso em nós. E é algo que nós vamos ter que resolver. Nós não vamos cobrar da pessoa com quem nós magoamos, porque é a nossa consciência que vai nos cobrar. Muitas vezes a gente vai ter a oportunidade de estar novamente com quem nos magoou, mas às vezes não vamos ter essa oportunidade, que a pessoa talvez pode evoluir, estar num grau muito mais adiantado que nós, e nós vamos ter que resolver isso de uma outra maneira, né? Porque a nossa consciência, o nosso processo evolutivo, cada um com o seu, né? Então, como eu falei, né, nesse momento de renovação, nesse momento que a gente está passando, que muitas vezes nos causa desequilíbrio, a gente fica, né, com vários sentimentos, alimentando vários sentimentos, que a gente possa fazer uma interiorização, que a gente possa se voltar para nós, né? Nesse momento a gente fazer essas reflexões que são pertinentes ao que a gente está vivendo agora, né? A gente fica com muitas informações, muitos dados, temos que considerar todas as medidas, né? Tudo que está orientado pelo Ministério da Saúde, tudo isso, mas também nós não podemos esquecer da nossa parte espiritual, né? Talvez esse momento também seja um momento de renovação, né? É um momento de nós voltarmos para nós, então interiorizar, né? O homem é sem dúvida o que vitaliza pelo pensamento. Essa é uma mensagem, né, que está no livro da Joana de Ângeles, que também é do mesmo livro Florações Evangélicas. Então lá está colocado: o homem é sem dúvida o que vitaliza pelo pensamento. Suas ideias, suas aspirações constituem o campo vibratório no qual transita e cujas fontes se nutre. Seja qual for a dificuldade que te impulsione a mágoa, reage, mediante a renovação de propósitos, não valorizando ofensas nem considerando ofensores. Através do cultivo de pensamentos salutares, pararás acima das viciações mentais que agasalham esses miasmas mortíferos que infelizmente se alastram pela terra de hoje. Pestilências danosas
aniquiladores. Então, o que a Joana de Ângeles quer nos dizer com essas reflexões, com essa mensagem, com essa parte da mensagem, né? Que nós precisamos voltar para nós e ver o que nós estamos alimentando, né? Para que seja qual for a dificuldade que nos impulsione a mágoa, para que a gente possa reagir mediante a renovação, a nossa renovação de propósitos, valorizando o que é necessário. Então a gente fica alimentando, a gente fica valorizando aquilo, a gente fica sentindo a mágoa. E a gente faz isso porque a gente se permite, né? Nós somos responsáveis, né? Cada um é responsável pela sua evolução. Claro, nós vamos ter, né, pessoas que vão nos fazer perceber isso. Então, a partir do momento que eu percebo, que eu tenho consciência de que isso não é bom, a partir do momento que eu estou ouvindo, que eu leio uma mensagem, que eu estou nesse processo e que eu percebo isso, né, que eu volto para mim e penso, opa, eu tô magoada, eu tô sentindo, eu tô alimentando isso. Então, o que eu tenho que fazer? Então, é a renovação de propósitos, não valorizando ofensas nem considerando ofensores. Através do cultivo de pensamentos salutares, a gente vai pairar, a gente vai estar mais evoluído, a gente vai estar num sentido mais evoluído, que a gente vai estar acima disso, né? Porque isso acaba tendo vibrações que tendem a nos deixar nesse padrão vibratório. E quando a gente não valoriza isso, a gente faz essa renovação, esse padrão ele sobe, né? E a gente vai estar acima dessas viciações mentais, né? Então, e olha o que ela diz, né? Que se alastram pela terra de hoje e que são danosos, são aniquiladores, né? Então, esse é o momento. É o momento de nós voltarmos, que nós estamos, né, próximos dos nossos, próximos de quem é necessário nós estarmos, né, com quem temos as nossas relações familiares, né. Então, em contraponto, né, a essa mágoa que nós estamos suscetíveis a sentir, temos o perdão, né. E nós temos que ter fé também. Então, continuando a mensagem, a Joana de Ângeles nos diz: se já registras a modulação da fé raciocinada nos programas de renovação interior, apura aspirações e não te aflinjas. Instado às paisagens inferiores, ascende na direção do bem. Malsinado pela incompreensão, desculpa. Ferido aos melhores brios, perdoa. Se meditares na transitoriedade do mal e na perenidade do bem, não terás outra opção além daquela: amar e amar sempre, impedindo que a mágoa estabeleça nas fronteiras de tua vida as balizas de sua província infeliz. O consolo, né? Essa mensagem, ela nos traz isso. Que essa renovação e que a fé na melhora, que todos nós podemos nos melhorar, né? Que nós podemos nos perdoar, né? Ela vai trazer isso para nós, né? E o bem, nós desejarmos o bem. Ah, mas aquela pessoa, ela merece. Será que ela merece? Ela merece que nós ficamos magoados, que nós ficamos ressentidos, que nós tenhamos ódio. Quem somos nós para dizer, né? O bem se faz com o bem. Então isso tem que partir de nós. Muitas vezes a gente espera muito do outro, né? Então, mas eu fiz minha parte. Não, eu perdoei, mas tá ali com o pensamento vibrando, né? O padrão, às vezes, tá aqui, né? Então a gente tem que refletir e pensar. Pensar nesse momento é o momento de nós pensarmos. E como a mensagem diz, através do perdão.
Tem uma passagem que está no Evangelho de Mateus, que diz assim, vou colocar para vocês visualizarem. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer com essa mensagem? Com essa resposta que ele deu a Pedro? Que, como nós falamos no início, nós vamos estar suscetíveis a ser ofendidos, a termos que exercitar o perdão, a termos que voltar para nós e reconhecer que nós erramos, porque somos seres imperfeitos. Então, nós não vamos perdoar até 7 vezes. Nós vamos ter que perdoar muito, para que a gente também seja perdoado. Então, nós precisamos dessa luz, né? Nesse processo de renovação, que a gente possa refletir nas palavras de Jesus, né? De quantas vezes nós precisamos perdoar e quantas vezes nós nos sentimos ofendidos. Quando estiveres orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Isso também Mateus diz para nós lá no Evangelho. Então, um exercício para nós, porque muitas vezes nós temos dificuldade, né? Muitas vezes nós nos sentimos magoados, a gente passou por uma situação, como somos seres imperfeitos, estamos nesse processo evolutivo, nós mantendo o nosso pensamento, né, na prece, no perdão, a gente vai emanar isso para a pessoa, a quem, né, nos ofendeu ou a quem nós ofendemos. Então a oração, ela é muito poderosa, a nossa fé, né? Que nós possamos, quando nós temos dificuldade de chegar para a pessoa e falar, olha, eu te perdoo. Ou quando a gente fala da boca para fora, que nas nossas orações, no nosso processo interno, que a gente possa perdoar e pedir por essa pessoa, porque a gente sabe que o nosso pensamento vibra e que a força do pensamento é muito maior. E é essa força do pensamento que faz nós estarmos aqui reunidos de forma virtual, de nós estarmos aqui, né, em pensamento. Né, que eu estou aqui, vocês aí, né, então cada um está no seu lar, no lugar que é necessário nós estarmos agora, mas nós estamos unidos por um pensamento. Né? Então, isso é muito importante, que a gente mantenha essa comunhão de pensamentos e que a gente possa perdoar através da oração. Que quando nós estivermos em conexão com o alto, que a gente possa fazer esse exercício de dizer, de falar, né, o nome da pessoa, que a gente se sentiu magoado, se sentiu ofendido, né, desejar o que a gente falaria pessoalmente, a gente pode fazer isso através da oração. A prece verdadeira, a prece aquela que a gente faz com verdade, ela tem o mesmo efeito, tanto qual a gente falar para a pessoa pessoalmente, né? Então, que a gente possa utilizar da oração de maneira que ela nos traga alento e que possa também vibrar para essa pessoa com quem nós nos sentimos magoados. A misericórdia é o complemento de brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 4. Esse ensinamento, que nós tenhamos misericórdia. E no que ela consiste? No esquecimento,
no perdão das ofensas. Então, para que a gente possa esquecer, porque possa ficar lá no nosso coração calmo, a gente precisa perdoar, né? Então, perdoar a quem nos ofendeu, a quem nos magoou. Que a gente passa isso, que isso é misericórdia, que isso vai trazer paz para nós. Perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia. Então, antes nós falamos que nós trouxemos o que a mágoa nos causa, né? E agora nós vamos trazer os benefícios do perdão. Além deles nos trazer equilíbrio, nos trazer paz para o nosso coração, estar em sintonia com os sentimentos superiores, né? Não ficar depois no nosso perispírito essas ressonâncias dessas mágoas, né? Além de tudo isso, o que o perdão nos traz? Perdoar incondicionalmente pode significar ter uma vida longa. Reduz o estresse e contém o nervosismo. O perdão protege as pessoas contra os efeitos negativos do estresse sobre a saúde mental, melhora a qualidade do sono e reduz a fadiga. O perdão promove uma limpeza de emoções negativas e ajuda a manter o bem-estar. O ato de perdoar diminui a pressão arterial, então ele traz um benefício ao nosso coração, melhora o nosso sistema imunológico. Então, olha a nossa responsabilidade aí, né? É um momento que nós estamos vivendo, que a gente tem que estar com o nosso sistema imunológico muito bom, né? O perdão nos auxilia, né? Como nós alimentarmos outros sentimentos, mas o perdão, né, como vocês viram, ele traz muitos benefícios físicos e benefícios espirituais. E nós precisamos tanto, né, nesse momento, estar em união em pensamento, com o nosso pensamento equilibrado. Então, muitas vezes nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma diversidade de opiniões, em que cada um tem uma, né? Às vezes as pessoas próximas de nós, né? Como estamos muito juntos, as coisas se intensificam e a gente se magoa. Então esse momento também é um momento de a gente parar, né? E saber o que nos magoa, por que isso me atinge? Por que eu preciso perdoar? Eu preciso aceitar, eu preciso respeitar, né? Então que as palavras, que os ensinamentos de hoje possam nos tocar, que nós possamos refletir e que nós possamos utilizar do perdão no nosso dia a dia. Que a gente possa fazer a nossa reflexão íntima, para que a gente possa contribuir pela nossa humanidade, como disse Joana de Ângeles na mensagem, né? Isso traz danos muito graves para a nossa humanidade, nós alimentarmos a mágoa. Então que a gente possa pensar em nós, nos nossos familiares, nos nossos amigos, em toda a humanidade, cada um fazendo a sua parte, né? Perdoando a quem se deve perdoar, né? Nos perdoando porque nós também falhamos. Então, o perdão, o auto-perdão também faz parte, porque como nós falamos no início, nós somos imperfeitos, então nós vamos errar também. Nós perdoamos para nós sermos perdoados, que a gente também possa não nos cobrar uma perfeição, porque não somos perfeitos. Então, a gente pode estar fazendo, hoje eu posso estar aqui falando para vocês e pensar, mas eu deveria ter falado, mas não foi bom, a gente talvez faz uma cobrança interna que não é necessária. Porque nós somos imperfeitos e com certeza se eu depois for olhar, enfim, vou achar erros, vou dizer, mas eu devia ter feito assim, devia ter feito assado, né?
Porque é assim, porque a gente está num processo de melhora. Então, quando a gente vê que a gente errou, opa, né, teve uma falha aqui, eu preciso melhorar para a próxima. Mas posso estar aqui com vocês 10.000 vezes e mesmo assim eu vou estar suscetível ao erro. Então, nós vamos errar, nós vamos passar por situações que não vamos estar perfeitos, não vamos estar, pelo menos eu acho que acredito que nesse plano que nós estamos ainda, né, estamos trabalhando para isso. Então, que a gente também possa nos corrigir, né, nos perdoar e não nos cobrar essa perfeição. Então, para a gente encerrar, né, que o nosso coração seja envolvido por esse perdão, que essa mensagem possa ter tocado vocês, né, a todos nós, né, para que a gente agora se volte para os nossos familiares, para as nossas relações. E se a gente não conseguir, que a gente faça isso através da oração e que a gente perdoe. A gente perdoe a palavra maldita na hora do almoço, a gente perdoe uma situação desagradável que teve, enfim, agora à noite, enfim, que a gente possa hoje dormir com o nosso coração tranquilo, pensando em nós, em nossa família, em toda a humanidade que precisa do nosso esforço, da nossa contribuição, do nosso perdão nesse momento de renovação. Então, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, a quem desejar pegar um copo d'água, uma jarra d'água, para que a gente possa fazer a nossa oração final e utilizar dessa água como remédio, né, para as nossas aflições, para as nossas necessidades espirituais, para as nossas necessidades físicas, para que essa água possa nos auxiliar, né, no nosso processo de renovação. Então, a quem desejar pegar, vamos aguardar um minutinho para vocês pegarem, a quem não tá com a sua água. Então vamos finalizar com uma oração, com uma prece, né? Pedindo amparo, né, a quem desejar fechar os olhos, né? Pedindo amparo do nosso Mestre Jesus, para que Ele possa nos ensinar a perdoar, conforme Ele nos perdoa a cada passo de nossa vida, que Ele nos auxilie a compreender o que é o perdão e que possamos saber que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal, que nós possamos reconhecer em nossos irmãos a felicidade, que nós possamos perdoar, estar próximos dos nossos irmãos, sem rancor, sem ressentimentos, que nós possamos estar envolvidos pelas bênçãos, pelo sentimento de renovação, de perdão, que nos aproxima do nosso Mestre Jesus, que nos aproxima dos ensinamentos de Jesus, que possamos praticá-lo, que possamos manter o nosso pensamento elevado, para que tenhamos equilíbrio, serenidade, esperança, confiança, fé, amor, paz em nossos corações. Que a água que colocamos possa receber as bênçãos do nosso Mestre Jesus, nos trazendo o equilíbrio, a paz, o sentimento de perdão em nossos corações, que possamos compartilhar com quem amamos e seguir essa semana que se inicia com muitas bênçãos, com o nosso pensamento elevado,
confiando em nosso Mestre Jesus. Que assim seja.